Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos tratar brevemente de um apanhado histórico do trabalho e do direito do trabalho. Esse item, esse tema, esse título, tem por objetivo apenas possibilitar a compreensão dos motivos que levaram o Estado capitalista no mundo inteiro a criar uma disciplina jurídica, um sistema normativo específico para a relação capital-trabalho. Então, esse tópico ele tem um único objetivo: responder à seguinte pergunta: sendo a relação de emprego uma relação contratual, uma relação intersubjetiva, regra geral, uma relação bilateral, por que é que essa relação contratual não está regulamentada no âmbito do direito civil hoje? Por que é que nós temos uma estrutura normativa? Por que é que nós temos um sistema de justiça específico? Por que é que nós temos direito do trabalho em todo o mundo capitalista? Então, se nós conseguirmos, ao final, responder a essa pergunta, o primeiro tópico aqui, né, dessa análise, ou melhor, esse vídeo terá cumprido o seu papel. Muito bem. Então, para que nós possamos, ao final, concluir ou iniciar a construção de uma conclusão, nós vamos para os antecedentes históricos ao modelo capitalista. Não sem antes lembrar que o direito do trabalho ele existe somente no capitalismo. Ele é fruto do capitalismo, ele atende aos interesses do capital, ele funciona e opera para atender aos interesses do patrão. Ao fazer isso, ele residualmente melhora as condições de trabalho do cidadão, melhora as condições contratuais daquele que vive do trabalho. Mas pelo menos essa é a minha construção teórica, a minha compreensão, não é majoritária, mas a minha compreensão é nesse sentido. Apenas residualmente o direito do trabalho atende à sua função de melhoria das condições de contratação em proveito ou em benefício do empregado. Mas o seu papel principal, como estrutura jurídica, aliás, acontece assim no direito, né, como um todo, essa estrutura jurídica atende aos interesses da classe dominante. Do sistema capitalista, quem tem dinheiro tem poder. Quem tem poder cria a regra. Então, a regra criada é criada no interesse do capital, mas residualmente, repito, atende também minimamente aos interesses da classe trabalhadora. Então, eh, feitas essas análises antecedentes, vamos também aos antecedentes históricos ao modelo capitalista para afirmar o nascimento do direito do trabalho com o desenvolvimento do capitalismo. Muito bem. Na antiguidade, nós não tínhamos direito do trabalho por um motivo simples e conhecido. Direitos trabalhistas, contrato de trabalho, relação de emprego, tudo isso pressupõe uma relação jurídica bilateral, intersubjetiva. E na antiguidade, quem trabalha não é sujeito de direito. Na antiguidade, quem trabalha majoritariamente é o escravizado, que juridicamente é coisa, res. Portanto, não é pessoa juridicamente. Consequentemente, não havendo um sujeito trabalhador, não há relação intersubjetiva capaz de fazer nascer uma estrutura normativa de regulamentação
dessa situação de trabalho por coisa escravizada, juridicamente, tá, gente? Na Idade Média também nós não temos, de modo hegemônico, a figura do trabalhador eh, livre e subordinado. Embora juridicamente livre, o trabalhador estava sob sujeição pessoal do senhor feudal. Ele não tinha como vender livremente, de modo subordinado ou autônomo, que fosse, o seu trabalho, porque ele estava atrelado à gleba, à terra, atrelado ao senhor, porque ali encontrava proteção, alimentação, e ele não firmava uma relação jurídica contratual com esse senhor, e sim uma relação de vassalagem, uma relação de servidão. Nós só vamos começar a pensar em direitos trabalhistas com a Revolução Industrial, que tem o seu nascimento na Europa, destacadamente na Inglaterra, quando o industrial, né, quando o fabricante começa a desenvolver maquinaria tendente a ampliar a produção e depois a escoar essa produção para o mundo inteiro. Então, esse industrial nascente, incipiente, ele reúne num mesmo espaço físico dezenas, centenas de trabalhadores livres e agora subordinados, que vendem sua força de trabalho em troca de alguma coisa. A subordinação bem marcada, né? Ordens expressas quanto ao modo de trabalhar, uma fiscalização constante em relação ao trabalho, horários a cumprir, tarefas bem delimitadas, a presença de feitores ou encarregados ou chefes, cuidando para que não houvesse desperdício de produto, de tempo. Então, esse contexto de trabalho livre e subordinado fez nascer um sentimento de coletividade que fez nascer o que nós entendemos hoje por classe trabalhadora. É, Antes que houvesse direito do trabalho, já havia classe trabalhadora minimamente organizada. E essa era uma situação fática marcada pelo liberalismo. Não havia, né, no século XVIII, século XIX, a ideia de direitos trabalhistas, muito menos de direito do trabalho enquanto ciência, enquanto ramo jurídico especializado. Isso não é dessa época. Havia uma compreensão, nos primórdios da Revolução Industrial, de que pessoas livres, subordinadas ao patrão, se apresentavam para o trabalho e a cada dia, ou a cada semana, ou a cada quinzena, ou a cada mês, periodicamente essas pessoas livremente contratavam os padrões de venda de força produtiva, de saber fazer, de tempo de vida. Então, alguém tinha tempo de vida para vender, força produtiva para entregar, outro alguém, o contratante industrial, precisava de mão de obra para lidar com a máquina, e esse encontro de vontades livres fazia com que houvesse o ajuste do preço. Se houvesse muita mão de obra disponível num certo momento, e aí podia ser um dia, semana, quinzena ou mês, repito, se houvesse muita mão de obra disponível, nós teríamos um preço baixo. Se houvesse pouca mão de obra disponível no momento, havia um preço alto por aquela mão de obra. Trabalhadores especializados recebiam mais, porque em menor número. Trabalhadores não especializados recebiam menos, porque em maior número. Crianças e mulheres recebiam menos, porque eram chamadas forças dóceis. Então,
Era livre a negociação, fundada em direito civil, em liberdade contratual, e aí cada um vendia o seu trabalho na quantidade que pudesse e o patrão pagava o que quisesse. Simples assim, sem intervenção estatal, marcada a Revolução Industrial nos seus primórdios pelo liberalismo. Acontece que a fábrica, com maquinaria incipiente, com jornadas de 16 horas, 7 dias por semana, em um ambiente absolutamente insalubre, era um lugar de adoecimento, era um lugar de morte. Os acidentes de trabalho eram muitos, os adoecimentos eram expressivos, sem que houvesse qualquer direito decorrente do adoecimento ou do acidente. O trabalhador era visto como uma ferramenta. Ah, morreu um, troca por outro. Então, esse sentimento de pertencimento a uma mesma categoria oprimida, empobrecida, doente, com mortos e feridos a cada dia, tudo isso fez nascer uma revolta operária contra a situação vivida. E aí, antes que nós tivéssemos direito do trabalho, nós tivemos greve. É interessante que o Instituto da Greve nasce antes da disciplina e do sistema jurídico trabalhista. Mas antes da greve, muitos trabalhadores se organizaram contra as máquinas. Então, houve quebra de máquinas, destruição de estabelecimentos empresariais. Outros se voltavam contra os feitores, os encarregados, os chefes, sobretudo os mais severos, os que agrediam fisicamente os trabalhadores. Mas nada funcionou tão bem quanto a greve, por um motivo simples e que fundamenta o Instituto Jurídico até hoje. Greve é, hoje, direito constitucional de causar prejuízo. O trabalhador ele recebe da ordem jurídica uma autorização para impor ao patrão um prejuízo para que ele negocie condições melhores de trabalho para a categoria. E naquela época, séculos 18, 19, fim do 18, início do 19, não era diferente. Os trabalhadores pensaram o seguinte: muito bem, nós sabemos que o nosso patrão tem que entregar tanto de tecido no porto para que essa carga chegue em tal lugar do mundo. O navio vai chegar no porto no dia tal, os tecidos têm que chegar também para que haja o embarque e despacho da mercadoria, que tem que chegar lá no outro país, sob pena de multa contratual, sob pena de encarecer também o custo do frete do navio. Se nós, trabalhadores, pararmos a produção, o patrão não tem como entregar, o navio vai ficar parado, ocioso, ele vai ter que pagar multas pesadas, o tecido não vai chegar lá na América. E aí nós vamos dizer a ele: olha, ou o senhor negocia conosco melhores condições de trabalho, ou o senhor não vai cumprir seu contrato, porque nós não vamos entrar na fábrica, ninguém vai entrar. A máquina não produz sozinha, pelo menos não nessa época. E aí, mais uma vez, gente, ou para vocês, essa análise pode ser vista pela primeira vez, mas eu sempre digo que o capitalista vive de fazer contas. Normalmente não há nada pessoal em relação ao trabalhador, é conta. Então o patrão, nesse momento, já fez conta. Olha, o que é que eles estão pedindo? Eles estão pedindo uma jornada de 12 horas e não de 16, sem redução de salário. Quanto isso custa? Isso custa X. Qual é o meu prejuízo se eu não entregar o tecido no prazo? É X vezes 2. Então tá ok, jornada de 12 horas. E aí, outras conquistas vêm dessa pressão dos trabalhadores sobre o empregador, sobre cada empregador individualmente considerado.
aí a conquista de idade mínima para o trabalho, conquista de repouso remunerado, mais adiante férias não necessariamente remuneradas. Eh, Passo a passo, cada a classe trabalhadora em cada país constrói o mínimo de proteção, normalmente em cada lugar, em cada contrato, em cada estabelecimento, em cada fábrica. Até que houve uma percepção de que o Estado também deveria intervir nessa relação, porque se nós tivéssemos direitos diferentes em cada fábrica, isso acabava criando um desequilíbrio no preço. Se um industrial pudesse exigir menos horas por mais salário, o preço do produto dele seria maior do que o do seu concorrente. Isso causava um desequilíbrio. Também havia o medo de que essa organização social do trabalhador pudesse extrapolar para uma organização política. E aí os donos do poder poderiam sofrer com o risco da perda desse poder político. Então, a pressão social dos trabalhadores e também do capital fez com que o Estado se movesse para começar a regulamentar a relação capital-trabalho. Então, aí nós já passamos para uma análise do direito do trabalho na Europa, berço da Revolução Industrial. Bom, o que aconteceu? Em diversos países, trabalhadores, patrões, igreja, perceberam que melhor seria para todo mundo se houvesse um padrão legislado mínimo de direitos trabalhistas que não comprometesse a reprodução do lucro em patamares sempre elevados, um padrão normativo que desse o mínimo de subsistência para o trabalhador não morrer de fome com a sua família, e um mínimo de direitos para que a classe trabalhadora organizada não questionasse o modelo capitalista em construção e a desigualdade de renda, de vida que o capitalismo potencializa. Então, a construção de um direito do trabalho por intervenção estatal, ela é decorrência da confluência das vontades de capital, trabalho e, por que não dizer, também da igreja, por um padrão regulamentar trabalhista mínimo, mínimo, mínimo. Outro fator, e aí nós vamos ver agora, como eu já antecipei, é o fator religioso, porque havia já, no final do 19, início do 20, teses, filosofias, no sentido de tomada do poder pelos trabalhadores, com o fim da exploração do capital sobre o trabalho, num segundo momento com o fim do Estado e o fim da igreja, ideias comunistas que nunca foram implementadas no seu todo, né? Ficou faltando muita coisa. Mas esse temor do comunismo, da força do trabalho ou do trabalhador frente ao capital, fez com que a Igreja Católica, no ano de 1891, editasse a encíclica Rerum Novarum, pelo Papa Leão XIII. Portanto, trata-se de uma carta encíclica da Igreja. E ela tem por título sobre a condição dos operários. É uma carta encíclica do Sumo Pontífice, Papa Leão XIII, que trata da condição dos operários. E ela traz, em 1891, em 5 pontos,
a expressão dignidade, no sentido de dignidade da pessoa que trabalha. Então, vejam que no final do século XIX, a dignidade humana do trabalhador era, pelo menos em tese, preocupação da Igreja Católica. O Papa prega na sua carta encíclica, aspas, quanto aos ricos e aos patrões, não devem tratar o operário como escravo, mas respeitar nele a dignidade do homem, realçada ainda pela do cristão. Então, o Papa estabelece que o patrão que trata o trabalhador com desumanidade não revela espírito cristão. O patrão deve respeitar o trabalhador como um irmão que é em Cristo, diz o Papa. Então deve pagar a ele o salário justo, diz o Papa. Aspas. Mas, entre os deveres principais do patrão, é necessário colocar em primeiro lugar o de dar a cada um o salário que convém. Justa medida do salário, diz a carta encíclica. Então, nós temos um momento propício ao desenvolvimento do direito do trabalho na Europa, a partir do final do século XIX. No início do século XX, há um movimento importantíssimo de constitucionalização desse direito do trabalho. Inicialmente posto no âmbito das leis ordinárias, ele agora passa a ser um direito do trabalho constitucionalizado em diversos países da Europa, o que dá à relação capital-trabalho um status jurídico normativo elevado, destacado, relevante. O ápice do direito trabalhista na Europa foi o período de estado de bem-estar social posterior à Segunda Guerra Mundial. Com boa parte da Europa destruída, os estados nacionais tinham algumas opções de reconstrução, não excludentes. Que o Estado pudesse construir tudo para todo mundo, ou que cada um por si fizesse a sua própria reconstrução de vida, ou que empresas dessem trabalho, bons salários, bons empregos protegidos, jornada diminuta, repouso semanal remunerado, férias, ou seja, um conjunto de direitos que pudessem fazer com que cada trabalhador e cada família pudesse reconstruir sua vida após a guerra. Então, nós tivemos talvez a melhor experiência de distribuição mínima de renda pela via do direito do trabalho. Repito, emprego protegido contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, jornadas reduzidas, fim de semana de descanso, férias remuneradas. Tudo isso fez com que o trabalhador pudesse refazer a sua vida sem ter que contar com assistência estatal, com assistência social necessariamente. Ele reconstrói sua vida pelo seu esforço de cada dia no contrato de emprego. E aí, quanto mais direito trabalhista, mais dinheiro no bolso, melhor para a economia. Apenas, de novo, para reafirmar o papel da Igreja Católica no desenvolvimento do direito do trabalho, a carta encíclica Laborem Exercens, agora já do Papa João Paulo II, na comemoração do 90º aniversário da Rerum Novarum, o Papa também, novamente, reafirma a centralidade da dignidade do trabalhador no contrato. E aí, dando um busca aqui na internet, na carta encíclica, eu vejo que o termo dignidade é repetido pelo Papa 26 vezes.
O que eu quero com isso? Fundamentar o direito do trabalho de modo religioso? Não. O que eu quero com isso é desconstruir desde já uma ideia absurda, desvairada, de que direito do trabalho é comunista, é socialista, é esquerdista. Não tem nada mais idiota do que isso, desculpem a expressão. Repito, quem tem dinheiro tem poder, quem tem poder cria a regra. Você acha que quem cria a regra contra si? Você acha que existe um direito do trabalho contra o patrão? Quem diz isso não sabe absolutamente nada de nada. Não repita essa bobagem. Eu trago as encíclicas não para fundamentar a estrutura normativa de direito do trabalho, porque não é isso. Eu trago as encíclicas para demonstrar que o direito do trabalho interessa a quem quer manter status quo. Quem quer manter status quo? Quem tem dinheiro, quem tem poder e a igreja, genericamente considerada. Né? Só por isso eu trago as cartas encíclicas, mas elas são importantes também para que você veja um fundamento metajurídico do direito do trabalho, um fundamento do direito do trabalho para além do direito, que é o fundamento religioso. Tem gente que gosta dessa fundamentação religiosa e ela é muitíssimo interessante. Repito, o Papa diz da dignidade da pessoa que trabalha 26 vezes. Por quê? Porque é absolutamente central à manutenção do status quo que o trabalhador tenha direitos mínimos e que seja tratado com dignidade. Se não for assim, pensam os detentores do poder. Se não houver direitos mínimos, o trabalhador pode se reunir em sindicatos para exigir direitos máximos. Então é melhor dar direito mínimo, e eu vou falar isso, gente, ao longo de vários vídeos aqui no canal. Eu vou desenvolver essa ideia detidamente adiante. Se não houver direito mínimo, direitos mínimos, pode haver pressão pelo máximo, que é a própria estrutura social, econômica, que sustenta o modelo capitalista. Tudo isso pode ser questionado. Então, o direito silencia. Nós vamos ver isso muitas vezes. O direito silencia a classe trabalhadora. Você recebe o mínimo e você fica calado pelo resto da vida. Em síntese, é isso que fundamenta o direito e é isso que fez com que houvesse o nascimento, o desenvolvimento do direito do trabalho na Europa. Muito bem. O Brasil é sempre diferente, né, gente? Nós temos um capitalismo tardio, nós temos uma abolição da escravidão absolutamente tardia. Tudo no Brasil acontece depois e vamos ver como é que acontece. Vamos então para o direito do trabalho no Brasil. Bom, nosso marco referencial inicial de relação capital-trabalho intersubjetiva é 1888, com a abolição da escravidão, obviamente. Até 1888, a exploração de trabalho se dá majoritariamente em regime de escravidão, razão pela qual não haveria se pensar em direitos trabalhistas, porque não havia, repito, relação intersubjetiva. Havia direito de propriedade do senhor em relação à coisa que para ele trabalhava. Repito, gente, coisa em perspectiva jurídica. Somente então, a partir de 1888, nós temos manifestações incipientes ou esparsas de regulamentação trabalhista no Brasil. Também
essa regulamentação e essa relação fundadas em liberalismo, liberdade contratual ampla. Também aqui no Brasil, só que bem depois, né, do que aconteceu na Europa, o capital via a relação com o trabalho fundada pela autonomia das vontades contratuais, pelo menos. Bom, você quer vender trabalho, eu quero comprar trabalho. Eu digo o preço e você aceita se quiser. Se você não quiser, tem quem queira. Então, liberdade contratual ampla, cada um forma a relação contratual como bem entender, como uma relação de compra e venda qualquer. Eu tenho tempo de vida, força de trabalho, eu tenho saber fazer e é só o que eu tenho. Então, se é só isso que eu tenho, é isso que eu tenho para vender no mercado. Eu vou oferecer meu tempo de vida, minha força de trabalho, meu saber fazer para alguém que queira comprar. Esse alguém vai comprar por um preço e vai depender da lei da oferta e da procura, né? Se houver muita gente vendendo mão de obra ao mesmo tempo, o preço é menor. Se houver pouca gente naquela profissão, o preço é maior. Então é assim que o mercado liberal funciona. Mas também no Brasil, essa relação desigual entre capital e trabalho gera insatisfação e gera organização social. Greve, violência, manifestações, pressões. E tudo isso faz nascer, como aconteceu na Europa, legislação esparsa. Cada categoria que se organizasse melhor para exigir direitos, ela conseguia uma jornada menor, um salário mínimo, uma aposentadoria, por categoria, por pressão, pressão esparsa. E o Estado respondia também com legislação esparsa. Isso começa a mudar com Getúlio Vargas, a partir de 1930, quando ele toma o poder e passa, tempos depois, a desenvolver uma estratégia de restrição à manifestação autônoma do proletariado, ao argumento de que não haveria necessidade no Brasil da chamada luta de classes. Vargas dizia expressamente que a luta de classes era uma ideia europeia, estrangeira, que no Brasil não funcionava, porque, dizia Vargas, nós somos um povo pacífico, harmônico, e o Estado consegue fazer confluir os interesses de capital e de trabalho pacificamente, sem necessidade de luta. Dizia Vargas, somos um só corpo, Estado, capital e trabalho. Como um só corpo, não há por que lutarmos. Estado, capital e trabalho são uma coisa só, no discurso de Getúlio Vargas. E aí ele, nesse corporativismo, com convencimento, com forte apelo popular que sempre teve, conseguiu pacificar a relação, majoritariamente, e conseguiu construir normas trabalhistas também no início para cada categoria, e ele fazia dessa normatização heterônoma por categoria um evento. Vou legislar para bancários, para comerciários, para industriários. Então, para cada categoria ele faz uma lei. E para cada lei ele faz uma festa, faz uma entrega. Eu, Getúlio Vargas, te dou essa legislação porque entendo que você merece e eu, enquanto personificação do Estado, concedo esses benefícios. Então, a estratégia dele era de não desagradar.
ele legislava, sim, para categorias mais organizadas e também para categorias em relação às quais não havia resistência patronal no que tange à regulamentação. Vale aqui uma distinção. A partir do meados do século XX, o capitalista brasileiro, principalmente o industrial, percebeu que ele tinha que criar mercado consumidor interno. Ele percebeu que o produto industrial dele não iria concorrer, regra geral, no mercado exterior em boas condições. O que tinha mercado exterior era açúcar, principalmente café, algodão, borracha, produtos da agricultura. O produto industrial brasileiro não tinha mercado externo, então tinha que vender aqui. E para vender aqui tinha que haver mercado consumidor. E qual é até hoje, a melhor maneira de criar mercado consumidor interno no Brasil? A melhor maneira é direitos trabalhistas, que, no final das contas, significam dinheiro no bolso. Então, o industrial, o comerciante, o banqueiro, eles precisavam de mercado consumidor interno, de clientes brasileiros, com dinheiro no bolso para gastar. E como é que se faz isso? Dando dinheiro via Estado? Não, não é assim. É reconhecendo direitos para que esses direitos se transformem em dinheiro, em qualidade de vida, e que cria mercado consumidor. Então, o direito do trabalho brasileiro, ok, é fruto de pressão social sobre o Estado, é fruto de uma compreensão estatal por Getúlio Vargas de que a normatização é relevante, é fruto de experiência europeia de direito do trabalho, mas é fruto também e principalmente da vontade do patrão de criar mercado consumidor interno via direitos trabalhistas. Tanto é verdade que quando o patrão discordou da tese, Vargas com ele não insistiu. Quem são esses patrões? O agronegócio e os empregadores domésticos. A CLT, em 1943, nós vamos falar sobre ela em todos os nossos vídeos, ela vem para tratar do emprego urbano, excluído o trabalhador rural, excluído o trabalhador doméstico. Por quê? Porque não havia consenso patronal nesses ramos. Aliás, havia consenso de que eles não queriam direitos do trabalho, e Vargas disse, então, se vocês patrões não querem, não sou eu que vou conferir esses direitos, garantir esses direitos. Vargas garantiu o direito no contexto produtivo, capitalista, urbano, porque o patrão queria também. E aí vem as pessoas me dizer que Vargas era comunista, socialista, direito do trabalho é coisa de vagabundo, comunista, safado, esquerdista. Parem com essa bobagem, parem com essa criancice, com essa tolice. Vão ler um pouquinho de história. Leiam a biografia de Getúlio Vargas em 3 volumes, obra do Lira Neto, sensacional, espetacular. Vamos estudar para não falar bobagem. Então, em 1943, Vargas estabelece a consolidação das leis do trabalho. O que ele faz? Ele reúne aquela legislação esparsa que ele vinha criando desde 1930 num único código. Ele chamou de consolidação. Poderia ter chamado de Código do Trabalho, mas ele preferiu chamar de consolidação porque ele consolidou o que já existia, deu uma harmonização no conjunto, criou alguma coisa nova também, para trabalhadores urbanos.
não vale para doméstico, não vale para trabalhador rural. Só vão ter direitos no final do século XX, direitos plenos a partir dos anos 70 e a partir da Constituição. Então, a consolidação das leis do trabalho é um marco. A CLT deve ser defendida, né? Às vezes fica parecendo contraditório, mas não é. São duas faces da mesma moeda. Direito do trabalho, a CLT, interessam o direito e a lei aos patrões? Sim, principalmente. Mas eles interessam aos trabalhadores? Sim, também, por subsistência. A um patrão interessa por manutenção do status quo. Dois, aos trabalhadores, interessa por subsistência, por dinheiro para comer, por dinheiro para morar, que é o que dá. Então, nós temos essas duas faces da mesma moeda expressas, essas faces, na CLT de 43 para trabalhadores urbanos. Em 88, nós temos alguns avanços, sim, em termos principiológicos, em termos normativos em geral, né, em termos de regras trabalhistas. Nós vamos estudar todas elas em outros vídeos aqui no canal. E a Constituição, então, estabelece o direito do trabalho como direito fundamental. E isso tem importância na aplicação, na interpretação da regra posta, como vocês podem ver em diversos vídeos aqui. E lembrando disso, vejam isso no meu curso de Direito do Trabalho, que é publicado anualmente pela editora RTM de Belo Horizonte. Você acha o livro para comprar na Amazon, nas melhores livrarias virtuais e na página, no site da editora RTM. Muito bem, então com a Constituição de 88 nós temos princípios importantes, nós temos alguns avanços em regras trabalhistas que nós estudamos ao longo do nosso curso e em vários, para não dizer todos os vídeos aqui do canal. Muito bem. O problema é que logo após a Constituição de 88, nós tivemos um momento de implementação, aliás, antes disso, né? Já falei dos avanços principiológicos, já falei dos, do locus topográfico dos direitos trabalhistas como direitos fundamentais. Vale aqui lembrar também que a Constituição manteve algumas contradições antidemocráticas que eu delas cuido num outro momento. Bom, o que aconteceu? O Brasil, a partir de 1988, começa a aplicar a Constituição num contexto político, econômico e social marcado pelo neoliberalismo. Então, nós temos uma interpretação da Constituição marcada por uma ideia neoliberal. No momento em que nós poderíamos ter um direito do trabalho expandido, ampliado, nós tivemos também, no final do século XX e início do século XXI, momentos de crise. Na década de 90, marcada como uma década neoliberal, nós tivemos várias leis que modificaram a CLT no sentido de sua flexibilização. Flexível, né? Tornar maleável, tornar menos forte, menos dura a regra trabalhista. Então, sob Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos, na década neoliberal, várias alterações na CLT, no sentido de retirar seu aspecto imperativo de diversas regras.
Sempre convivemos, além disso, com o que a sociologia chama de deslegitimação do direito do trabalho, que é algo que vocês podem ver na prática, e vão ver que vem e tem disponível aqui no canal nos outros vídeos. No Brasil, diferentemente do que acontece no mundo civilizado, o empregador tem o direito potestativo à dispensa sem precisar justificar. Não é assim no mundo civilizado, porque o mundo civilizado é signatário da Convenção 158 da OIT, que diz que nos contratos por tempo indeterminado, uma dispensa do empregado deve ser sempre fundamentada por motivos técnicos, econômicos, financeiros ou disciplinares. No Brasil, não. O patrão dispensa quem ele quiser, na hora que ele quiser. Eu costumo trazer uma imagem apenas para firmar o raciocínio. Se você crê em alguma coisa, e se você é empregado, antes de dormir, reze, ore, peça, mentalize em favor do seu patrão. Porque se ele sonhar com você, e no sonho você ousar contrariar seus interesses, o patrão chega no escritório, na fábrica, no comércio, na loja, no outro dia, te chama no escritório e diz o seguinte: olha, você está na rua, você está dispensado, suma da minha vista, nunca mais volte. Aí você vai te perguntar, por quê? Eu sou um empregado exemplar, cumpro a minha obrigação, por que isso? É porque no sonho você não passa de um desaforado. É um direito do trabalhador, direito do patrão brasileiro, num país que não é civilizado em matéria trabalhista. Não é assim a maior parte do mundo. Mas aqui é assim. Então, isso gera, bom, aí a sociologia vai dar outros fatores, mas para mim isso gera deslegitimação do direito do trabalho. Por quê? Porque o patrão brasileiro cumpre a regra se quiser. Se ele não cumprir, não vai acontecer nada com ele. O máximo que vai acontecer com ele é ele ser demandado em juízo para pagar parceladamente as dívidas que ele contraiu nos últimos 5 anos, porque o que passar de 5 anos está prescrito. Então imagine aqui comigo. Você trabalhou durante 15 anos para o patrão e ele não depositou o seu FGTS. Ele não pagou suas férias nos termos da lei. Ele exigia horas extras e não pagava. Você tem direitos a receber, mas você não vai processá-lo no curso do contrato. Por quê? Se você processá-lo no curso do contrato, ele vai te mandar embora, você vai ficar desempregado. No Brasil, a gente entende ser melhor ficar mal empregado do que desempregado. Correto? Então, mal empregado, silenciado. Quando terminar o seu contrato, você foi mandado embora, você vai à justiça. Você vai ter que provar um monte de coisa, porque o ônus da prova, boa parte dele é seu. E só vai poder alcançar, no máximo, o que ele te deve nos últimos 5 anos. Sabendo disso, o patrão, no Brasil, cumpre o direito se quiser. Daí o que a sociologia do trabalho entende e bem desenvolve como deslegitimação do direito do trabalho. Como se não bastasse, sempre que o direito do trabalho existe, desde que o direito do trabalho existe, sempre o patrão ameaça. Olha, eu estou em crise econômica, então eu tenho que mudar os direitos trabalhistas, senão eu vou mandar embora, não vou fechar, não vou mudar para outro país, como se em outro país não tivesse direito do trabalho. O direito do trabalho existe no mundo inteiro. Né? Não pode haver crise que quem tem que pagar por ela é
o direito do trabalhador, que é dispensado, que tem seu salário reduzido, que tem seu direito suprimido. E em 2012, 2013, essas ameaças chegaram à presidenta da República sob a forma de uma carta da Confederação Nacional da Indústria, com que ela chamou de 101 propostas de modernização trabalhista. Vocês têm a análise das propostas em artigos científicos meus, que você acha aí na internet. Quem quiser pode me pedir aqui também nos comentários ou por e-mail, e eu forneço os artigos científicos. Então, a Confederação Nacional da Indústria chamou de 101 propostas de modernização trabalhista. Cada um dá o nome que quiser ao documento que constrói, né? Na verdade, eram 101 propostas de precarização trabalhista, sob o eufemismo de modernização. A presidenta não deu a mínima e também por isso sofreu o golpe, né? Bom, quais foram os reflexos trabalhistas do golpe? Tudo isso vocês têm aqui em vídeos no canal, tudo isso é bem explicado no meu curso de Direito do Trabalho, tudo isso é desenvolvido em cada aula minha. Quais foram os reflexos principais? Terceirização ampla. Vocês têm vários vídeos aqui sobre terceirização e vocês vão ver que hoje um industrial, um comerciante, um banco, quem quer que seja, essa pessoa jurídica ela pode produzir sem ter nenhum único empregado. É possível terceirizar todos. Uma escola não precisa ter nenhum único professor. Pode terceirizar todos. Uma loja não precisa ter nenhum único vendedor. Pode terceirizar todos. Então, hoje vale tudo e todo mundo pode ser terceirizado. Veio também o que nós falamos em todos os vídeos, todas as aulas, a reforma trabalhista de 2017, que transformou, segundo a minha teorização, o direito do trabalho no que eu chamo de o novo direito do capital. Então, nós estamos sob a égide do direito do capital a partir de 2017. Aquela dupla face, né, aquele eufemismo, aquela proteção para dois lados, ela acabou por ter uma exacerbação na proteção dos interesses do patrão, um desequilíbrio naquilo que sempre houve na relação entre capital e trabalho. O que nós vamos ver ao longo dos vídeos que estão aqui disponíveis, ao longo das aulas dos nossos cursos, é que estamos vivendo um direito do capital. Sempre foi, né? Agora de modo explícito, expresso, escancarado. E quais são as perspectivas? Bom, mais uma vez, quem tem dinheiro tem poder. Quem tem poder cria a regra. E quem cria a regra não cria contra si. Quais são as perspectivas? As piores possíveis, com o Congresso Nacional que nós temos atualmente. Quem sabe em 2026 um milagre acontecer e um Congresso Nacional for eleito com viés trabalhista, aí nós teremos boas perspectivas. Para hoje, tanto no Congresso quanto no Supremo Tribunal Federal, se puder piorar, vai piorar. Mesmo que não puder piorar, tende a piorar, porque estamos num contexto de destruição de direitos trabalhistas. Um contexto de precarização das condições de trabalho. Um contexto de piora da vida da classe trabalhadora, infelizmente. Muito bem. Mesmo diante disso tudo, vamos tentar responder à pergunta inicial. Por que é que existe
uma relação contratual que não está regulamentada no direito civil e sim num direito especial para uma única relação contratual. Para que tanta regra, tanto princípio, tanto instituto, tanta justiça do trabalho para uma relação contratual? Porque essa é uma relação contratual entre desiguais. No capitalismo, a relação capital-trabalho, ela é marcada pela desigualdade. No capitalismo, o capitalista manda e o trabalhador obedece. Se nós retirarmos o Estado dessa relação, como querem vários, nós vamos ter uma relação desigual e desumana. Porque provavelmente haverá capitalista que vai querer voltar a trocar trabalho por comida e não por salário e direito. É uma relação entre desiguais, uma relação central ao capitalismo, uma relação especialíssima que exige no mundo inteiro. Parem de falar bobagem de que direito do trabalho é coisa de brasileiro. Parem de bobagem. Existe intervenção estatal, trabalhista, normativa no mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo é capitalista. No capitalismo, a relação capital-trabalho é uma relação entre desiguais. E essa desigualdade só pode ser atenuada minimamente pela força da norma jurídica estatal. Sem isso é barbárie. A ONU, Organização das Nações Unidas, tem uma agência chamada OIT, Organização Internacional do Trabalho, que cuida de regulamentar a relação capital-trabalho no mundo inteiro. E o Brasil nem é signatário de todas as convenções. Deveria ser, mas não é. O Brasil é um país que não é civilizado em matéria trabalhista. O Brasil tem a prevalência exacerbada do capital contra as convenções da OIT, em muitas convenções. Então, para que direito do trabalho no mundo inteiro? Para que uma relação marcadamente desigual não seja desumana. Para que uma relação marcadamente desigual tenha um mínimo de dignidade para quem trabalha. E quem impõe isso é o Estado. Porque se deixar para o capital se autorregular, ele não vai fazer. Então, existe direito do trabalho no mundo inteiro como uma forma de o Estado intervir na relação, dizendo o conteúdo mínimo protetivo, abaixo do qual não haverá uma relação digna. Então, pessoal, nesse primeiro momento, aliás, neste vídeo, o conteúdo é esse. Espero ter respondido à pergunta que eu propus inicialmente. Sugiro que vocês vejam outros vídeos aqui no canal que também falam sobre um contexto histórico, sociológico do direito do trabalho e do trabalho. Espero que você dê um joinha aí para mim e que você indique esse vídeo aos seus colegas que estão estudando o direito do trabalho. Obrigado pela atenção. Até mais.